Último dia desta quarta-feira, 7 de maio, vamos falar um bocadinho sobre a segunda Liga e este momento de decisões. O meu nome é Miguel Amaral, tenho comigo o Pedro Filipe Maia. Pedro, momento de decisões na segunda Liga, muitas coisas ainda por decidir, tanto na parte de cima da tabela como na parte de baixo. O que é que pode ficar resolvido já este fim de semana? Desde logo pode já haver campeão, Miguel, porque nesta jornada, se o Tondela vencer e o Vizela não vencer, por exemplo, primeiro e segundo classificado, o Tondela será campeão. Ou seja, o Tondela, ou melhor, por outra, o Vizela, se fizer um resultado pior do que o Tondela será campeão. No entanto, há aqui um detalhe, é que nesta jornada há praticamente uma final que vai decidir a classificação dos primeiros três, a classificação final deste top 3 da Primeira Liga, porque há um Tondela-Alverca, ao mesmo tempo que o Vizela joga às 6 da tarde, no domingo, que este jogo vai definir um bocadinho o que é que vai acontecer no top 3. Que estas três equipas vão lutar pela subida é já certo, praticamente, ainda que haja o Torrense, que já vou explicar, que ainda se pode colocar nesta luta do play-off, mas Tondela, Alverca e Vizela, um dos três vão ficar no top 3 da Primeira Liga, agora da Segunda Liga, aliás. O que fica por decidir é a posição final. E atenção ao Alverca, porque o Alverca, se vencer o Tondela, pode ainda ser campeão também. Neste momento os dois grandes favoritos são Tondela e Vizela, pelo que têm feito, as probabilidades dizem isso, mas se o Alverca vencer o Tondela, tem vantagem direta sobre tanto Vizela como Tondela no confronto direto, que é o que vai decidir o campeão no final. Portanto, é quase uma final para decidir as três posições finais e depois disso se perceberá melhor em que posição vão ficar. Detalhe para o Torrense, que está a 6 pontos do play-off, com 6 pontos por disputar e tem vantagem sobre o Alverca, que é a primeira equipa que está em lugar de play-off. No entanto, é pouco credível que o Alverca perca os dois jogos finais e isso teria que acontecer. O Torrense teria que ganhar também os seus dois últimos jogos para ainda chegar à posição de play-off. É pouco provável, muito pouco provável, diria que isso vá acontecer, portanto eu acredito que as três posições da frente serão mesmo para Tondela, Vizela e Alverca. Esta final entre Tondela e Alverca vai definir em que posição os três vão terminar. Falaste um pouco das contas, pedi também um pouco, falaste das sensações. Quem é que tu achas neste momento que é o grande favorito a ser campeão e porquê? Vou dividir a resposta em dois momentos. O primeiro, os factos, que é o nosso predictor, como já também falamos no tema do dia de ontem sobre a Primeira Liga. Nós temos uma ferramenta que o 00 desenvolveu que cruza todas as possibilidades de resultados até ao fim do campeonato da Segunda Liga, pesando de forma diferente os confrontos em casa, os confrontos fora, o peso histórico de cada equipa contra o adversário, etc. E tudo isso deu uma probabilidade muito grande do Tondela ser campeão, ou seja, 66% de probabilidade do Tondela ser campeão. Essa é também a minha sensação. Porque o Tondela, apesar de não ter sido tão espetacular nesta última fase da Liga, muitas vitórias em cima do apito final, muitas vitórias para lá aliás, em cima do tempo do prolongamento, muitas vitórias para lá dos 90 minutos. Em 32 jornadas o Tondela só perdeu 3 jogos. Tem uma regularidade incrível, uma alma incrível, uma equipa muito experiente e esteve, inclusive, 15 jogos sem perder na Segunda Liga. E esta regularidade diz-nos que o Tondela é mesmo a equipa que pode ser campeã. No entanto, desde que Fábio Pereira entrou no Vizela, a equipa está há 18 jogos sem perder. E o Vizela provavelmente tem o melhor plantel em termos de qualidade e quantidade da Segunda Liga e é, se calhar, a equipa que joga o futebol mais atrativo, mais ofensivo e que tem dado gozo ver o Vizela jogar. E tem vantagens sobre o Tondela no confronto direto. É também um detalhe importante. Apesar do Tondela ser uma equipa muito regular em toda a Liga, perde no confronto direto tanto para o Vizela como no Alverca, em caso de chegarem empatados ao final da Liga, o que não deixa de ser curioso, mesmo esta probabilidade maior do Tondela ser campeão. O Alverca, tendo vantagem sobre ambos, parece-me que o Vasco Botelho da Costa está a fazer um trabalho extraordinário, ainda que tenha chegado um bocadinho tarde à equipa, só na jornada 5 é que pegou na equipa e só perdeu 4 jogos desde aí. O Fábio Pereira chegou até mais tarde e ainda engrandece mais o trabalho do Vizela, está há 18 jogos sem perder. Duas campanhas que têm essa linha parecida de treinadores que entraram já com a época em andamento e que melhoraram muitas coisas. Sim, completamente. E são dois treinadores que vão estar aí no futebol português para fazer, não diria história, mas são dois treinadores a terem atenção. Aliás, eu diria até os três.
Os três treinadores, o Luís Pinto, também o treinador do Tondela, é um treinador muito novo. O Vasco Botelho da Costa também, ambos na casa dos 33, 34 anos. E são treinadores diferentes do Fábio Pereira, do Vizela, um treinador mais experiente, já mais com outro andamento. Esteve no Oliveirense, esteve no Marítimo, sem grande sucesso, mas é um treinador que está a fazer um trabalho extraordinário. Portanto, são três candidatos que prometem espetáculo até ao fim, mas diria que acho que a classificação final será mesmo Tondela, Vizela, Alverca, mas esta final estou muito curioso para perceber o que é que o Alverca vai conseguir fazer na casa do Tondela. Descendo na tabela, já temos um condenado, mas esta luta se calhar parecia que ia ficar resolvida mais cedo. Parecia. Neste momento temos muita coisa em aberto, históricos envolvidos. Quem é que tu apontas cá como principal candidato a equipas que têm que estar mais apreensivas para este momento de decisão? Sim, o Mafra já desceu, como já disseste. Parece-me claro que o Portimonense, mais jornada, menos jornada, vai garantir. Faltam 2, é verdade, mas precisa apenas de 1 ponto para garantir a salvação. E o Portimonense está praticamente agarrado à segunda Liga, não deverá haver grande problema. Portanto, a luta eu restringo-a a 3, praticamente. Oliveirense, Passos de Ferreira e Futebol Clube do Porto B, uma luta pelo play-off, ou seja, evitando a descida direta. Uma vez que o Portimonense terá o seu jogo em casa, que também é uma final, é contra o Futebol Clube do Porto B. O Portimonense vai receber este fim de semana o Futebol Clube do Porto B. O Portimonense precisa de um empate apenas para fugir à despromoção direta e, em caso de vitória, garante a permanência direta. O contrário para o Porto, que está proibido de perder. O Futebol Clube do Porto B em casa do Portimonense. Portanto, é um jogo de 2 aflitos, mais o Futebol Clube do Porto B do que o próprio Portimonense. E depois, para mim, o grande candidato a ficar no lugar de play-off é o Passos de Ferreira. Play-off de manutenção, obviamente. Mas o Passos está a sofrer muito neste final da época. Mudou de treinador há 2 jornadas, mas está com um registro muito difícil para a equipa. Nos últimos 9 jogos tem 8 derrotas. O Filipe Cândido ainda não conseguiu ganhar, perdendo os 2 jogos à frente da equipa. E o Passos cai aqui numa posição muito complicada, com algumas baixas importantes também na equipa, desde logo o Marafona, que na primeira fase da época foi salvador da equipa e agora está fora por suspensão, e tem atrás de si uma Oliveirense que também é preciso ter algum cuidado. António Campos, que é um treinador também jovem, que começou como interino e que agarrou a equipa na segunda volta, conquistou 22 dos 28 pontos que a equipa tem até ao momento, estando só a 2 pontos do Passos de Ferreira, que é a primeira equipa no play-off com 30 pontos. Eu acho que é um adversário que ninguém quer ter atrás, porque tem agora um jogo em casa frente ao Marítimo, este Oliveirense. O Marítimo que está absolutamente tranquilo. Não imagino a Oliveirense a perder este jogo. Portanto, eu não sei, vai ser uma luta muito complicada. O Futebol Clube do Porto B tem alguma margem, está acima da linha d'água, mas está só a 2 pontos do Passos de Ferreira, que está na zona de play-off. Vai ser uma luta muito, muito difícil até ao final, mas eu apontaria o Passos de Ferreira como o grande candidato a ficar na zona de play-off, mas muita atenção a esta Oliveirense, e vamos ver como é que resiste o Futebol Clube do Porto B em casa, com um detalhe, ou melhor, nestes 2 últimos jogos, um é fora contra o Portimonense, que precisa do jogo para se garantir já a permanência, e a última jornada é no Olival contra o Benfica B. Benfica B que está a fazer um campeonato extraordinário, está no top 4 da Liga, é uma rivalidade. A equipa do Porto B a jogar com muitos jogadores sub-19, que podem ainda não estar emocionalmente, se calhar, tão preparados para jogar uma final em casa contra o Benfica B, a ter que garantir a manutenção e a fuga ao play-off. Do outro lado, acreditas que também pode ser um fator de motivação, poder contribuir se calhar para uma poderá ser, sim, de um rival. Numa rivalidade, jogadores que jogam juntos, que jogam há muito tempo na formação, uns contra os outros. O Benfica com uma geração muito interessante a fazer um grande campeonato. O Porto B com uma geração diferente, muitos miúdos do Sub-19 ainda a ganharem experiência, mas a crescer bastante nesta segunda Liga, é verdade. Temos melhorado bastante a equipa de João Brandão, sobretudo desde janeiro, quando incluiu 2 reforços importantes, o Vonic e o Melnichenko, também o João Moreira, lateral direito. A equipa cresceu um bocadinho, o Samuel Portugal a dar alguma ajuda, digamos assim, nestes últimos meses, mas o Benfica num patamar diferente, desde logo pelos jogadores já muito experimentados na segunda Liga, desde o Félix e outros jogadores, alguns de seleção nacional de sub-21. Portanto, é um jogo muito difícil e para o Futebol Clube do Porto B, o ideal até seria chegar a essa última jornada sem depender dessa final, que não só emocionalmente já é difícil estar a jogar pela manutenção, sobretudo contra um rival histórico do Futebol Clube do Porto. Portanto,
Esta final de segunda Liga promete ser muito emocionante, sobretudo no fundo da tabela, onde clubes históricos não querem cair na zona de play-off, sobretudo, com uma grande probabilidade, na minha opinião, de ser o Paços de Ferreira a jogar esse play-off, numa fase em que a equipa está a sofrer bastante, como eu disse, com 8 derrotas em 9 jogos. É uma fase muito complicada para um histórico que não quer cair para a terceira divisão. Pedro, obrigado. Obrigado. Recordo que o 00 faz acompanhamento de todas as jornadas e todos os encontros desta competição, como também da Primeira Liga e da Liga 3. Deixo também a sugestão aos nossos leitores e ouvintes para acompanharem também o episódio do Negócio e Mistério, que saiu esta quarta-feira, onde se analisou a transferência e a passagem conturbada de Di Maria pelo Manchester United. Obrigado.